Salve, salve investidor! Sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do meu canal do YouTube, Anaelson Costa. Eu acredito que você tem curtido bastante esse material, então compartilhe isso para que outras pessoas tenham acesso, como você, também a esse conteúdo exclusivo. Também nos segue nas nossas redes sociais, no nosso Telegram, nós temos o Anaelson Costa, lá um canal bem intuitivo para você também, tá? E não esquece de deixar o teu like no final desse vídeo e também os teus comentários, isso é muito importante para a interação conosco. Se você deixar aqui alguma crítica que vai nos ajudar, que vai nos acrescentar, ou quem sabe uma dúvida, ou quem sabe dizer se você curtiu ou se não curtiu, se gostou ou não gostou, isso é muito importante para nós, ok? Se você ainda não se inscreveu nesse canal, dá pausa agora nesse vídeo, vai aí no teu YouTube, né, e se inscreve no nosso canal e também ativa aquele sinozinho com a configuração, receber todas as notificações, e eu não tenho dúvida que você será grandemente enriquecido com esses assuntos. Toda hora que nós lançarmos um conteúdo novo, você receberá em primeira mão e poderá nos acompanhar com mais fidelidade, ok? Hoje nós vamos aprender sobre suporte e resistência. Dentro de análise técnica é um assunto que é bastante importante e também dentro do nosso conteúdo, nosso objetivo é algo realmente primordial para aquilo que nós vamos fazer com as nossas operações e aquilo que eu quero te ensinar através do meu canal, ok? Então vamos lá aprender sobre suporte e resistência, pegando logo a definição, tá certo? Os fundos, lembra dos fundos? Nós vamos falar dos fundos e dos suportes que nós falamos na aula anterior, nas aulas anteriores, né? Então, os fundos são chamados de suportes, pois representam níveis de preço abaixo do preço de mercado, em que a força compradora é suficientemente forte para interromper ou reverter uma tendência de baixa. O suporte é representado graficamente por uma linha horizontal que se conecta a alguns fundos. Deixa eu te explicar mais ou menos o que é isso aqui, tá? Lembra que quando você tem, sei lá, um determinado ativo e ele está lá, né? A gente viu isso em tendência de baixa, tendência de alta, em tendências. Nós vimos lá, um ativo vem caindo, 15, 14, 13, sei lá, 12, 11, 10, chegou no 10, por exemplo, né? Você consegue perceber que aquele preço ele não tem força para continuar o seu movimento, caindo abaixo de 10, ou seja, buscando um 9, 8, 7. Ele chega no 10, ele estaciona naquele 10, ou ele volta, né, para cima do 10, mas ele não consegue furar essa barreira dos 10. Ali se formou um fundo, tá? Esse fundo, nós chamamos eles de suportes, tá certo? Então chegou naquele 10, sei lá, negociou ali 11, 12, voltou para o 10 de novo, não passa, aí vai para 12, 13, 14, voltou para o 15, aí vai de novo, 14, 13, 12, 11, chegou no 10, não passa no 10, ali são vários fundos formando no 10, né? Ali nós chamamos de suporte, ali virou um suporte de preço. Aí você pergunta, Anaelson, por que é que isso se forma? Porque quando o preço ele vem, por exemplo, decaindo, chegou lá no 10, né? É um preço onde o mercado analisa aquilo ali como aquele ativo como ele sobrevendido, ou seja, ele está barato, caiu muito, está barato, está num bom lugar de compra. Então muitas pessoas começam a identificar aquela região como uma região de compra, né? E alguns seguem caminhos diferentes. Eles compram porque é 10, é um número fechado. Outros compram porque outro dia aquele 10 também foi um lugar onde muita gente se posicionou comprando. Outros compram porque analisou aquele ativo e realmente acha que ele a 10 está muito barato. Outros compram porque vê outros comprando. Então, são inúmeros os motivos que levam as pessoas a comprar, não é isso que eu vou entrar agora, mas de fato elas começam a comprar porque o mercado naquela região está sobrevendido, né? Aparentemente está barato. Então as pessoas começam a comprar, né? E a partir do momento em que você tem uma força compradora mais agressiva, mais forte do que uma força vendedora, né? Isso sinaliza que o mercado ele pode não só segurar aquele movimento de queda que vinha do 15, mas ele pode até reverter sua tendência buscando aí voltar para o 15 ou para números até maiores, dependendo, tá certo? Então, o principal que você precisa olhar nesse ponto é o volume negociado, o quanto que aquilo ali foi negociado, né? E se eu tenho realmente mais compradores, não mais necessariamente mais compradores, mas necessariamente mais compras, né? Uma maior força compradora, uma quantidade maior de compras naquela região. Quando você tem uma maior quantidade de compra naquela região, você consegue enxergar que aquele movimento ele pode parar aquele movimento de queda, tá certo? E aí, quando ele faz isso várias vezes no dia, sempre respeitando aquela região de preço do 10, por exemplo,
nós conseguimos enxergar ali, interligar esses fundos, né? Fazendo então uma linha horizontal no nosso gráfico. Essa linha horizontal é o que nós chamamos a nossa linha de suporte, tá certo? Então é um preço que ele não está passando naquela região, não necessariamente aquela linha, mas aquela região de preço, tá bom? E se você for ver, né, os topos, né, você diz, tudo bem, entendi o que é suporte, o que é resistência. É justamente o contrário, a mesma coisa, só que no sentido diferente. Em vez de nós termos os fundos, nós teremos os topos, que formará a nossa resistência. Então os topos são chamados de resistência, pois representam níveis de preço acima do preço de mercado, em que a força vendedora é suficientemente forte para interromper ou reverter uma tendência de alta. A resistência é representada graficamente por uma linha horizontal que conecta os topos. Então, é a mesma coisa. Sei lá, o preço, vamos pegar outra região de preço, está sendo negociado a 26, aí o preço vai lá, 26, 27, 28, 29, 30. Quando chega no 30, o preço cai. Ou o preço se mantém, mas não passa do 30. Né? Então, ali formou um topo. Aí ele vem, negocia lá embaixo, ali perto, aí volta de novo, mas não passa o 30, nunca passa o 30. Então, toda hora que nós vemos no gráfico as velas ali encostando na região do 30, nós podemos passar uma linha e nós chamaremos aquela linha da nossa resistência. O mesmo princípio do suporte, só que no sentido contrário, tá certo? Vamos seguir aqui. Quais são os tipos de suporte e de resistência? Nós temos 3. As linhas horizontais, traçadas por fundos e topos, que é mais ou menos o que eu mostrei aqui para vocês. A gente vai ver isso no gráfico, tá certo? Para ficar prático, visual para você. Mas a gente precisa da teoria para poder entender antes, tá? Elas têm as linhas horizontais, traçadas por fundos e topos anteriores. Linhas de tendência, essa nós não vamos falar tanto, porque nós já vimos nas aulas anteriores, né? Que é aquela linhazinha lá com topos e, por exemplo, linha de tendência de alta, topos e fundos ascendentes, né? Cada vez mais altos, mais caros. Então nós temos uma tendência de alta, linha de tendência de baixa, uma tendência de baixa, topos, fundos e topos cada vez mais baixos, mais baratos, descendentes. Então, implica ali em uma baixa, são as linhas de tendência. E nós também temos as nossas médias móveis, né, que eu não uso muito, tá? Mas eu sei que muita gente, a primeira coisa que escuta é que os preços eles tendem a retornar às suas médias. Tá, tudo bem, concordo. Mas que média que a gente está falando? Tem gente que vai fazer média de 21 períodos, de 200 períodos, por quê? Porque média móvel nada mais é do que o preço médio de um período específico de tempo. Então eu pego lá, sei lá, uma média de 21 períodos, então, ou de candles passados, enfim, tem várias maneiras de fazer a média, mas é uma média de preço. Então vamos dizer que eu pego de, sei lá, 100 períodos. Então eu vou pegar esses 100 períodos, o preço que está sendo negociado, somar, dividir e fazer uma média. E essa média ela vai se movimentando como uma onda no gráfico e a gente vai tendo uma noção de como o preço está se comportando e é possível que esse preço ele retorne à sua média, tá certo? Eu não uso muito isso, mas também serve como balizador. Para o nosso projeto não vai ajudar tanto não, mas eu vou só passar por cima para vocês e mostrar, para vocês entenderem que existe isso e que tem pessoas que usam, tá bom? Bom, qual é a força do suporte, né? Como eu sei que aquilo ali realmente é um suporte, se é forte mesmo, né? Então, como eu vejo a força do suporte, dessa resistência ou dessa linha de tendência, como é que eu vou fazer? Quanto maior a duração dos níveis de suporte, de resistência e de linha de tendência, o volume em cima deles negociado, a quantidade de vezes que for tocado nesses níveis e quanto mais recente tiver sido a atividade nos preços neles, mais forte a linha é. Tá certo? Então, quando você tem, por exemplo, aqui, vamos pegar o exemplo dos 10, para deixar isso aqui mais ou menos exemplificado para você. Então, o preço cai para os 10, né? Tá, chega lá nos 10. Quando chega naquela região, quanto maior o volume, como eu já disse para vocês, ou seja, sai uma grande quantidade de volume e a força, a agressão é muito maior, o saldo, né, de agressão é muito mais comprado do que vendido, ou seja, daquele volume grande de pessoas vendendo e comprando, tinha uma quantidade maior de comprados. Então, quando ele chega ali, isso quer me dizer que naquela região o preço ele pode subir, né? É mais um sinal de que o preço, ele, quando bateu naquela região, ele vai respeitar e vai subir. Mas chegou naquela região dos 10, e aí você vê uma grande quantidade de volume, e quando você vai olhar, tem mais gente vendendo do que... Não mais gente vendendo, tem mais quantidade de venda do que de compra. É possível que vá tentar furar esse suporte e cair ainda mais. Então, de 10 cair para 9, cair para 8. Então,
Essa questão do volume é um ótimo balizador, é um ótimo sinal, né? O volume, o saldo de agressão é um ótimo sinal para a gente entender se vai respeitar ou não e para ver se aquilo ali realmente é forte, né? O que é que a gente pode ver também no gráfico, o decorrer do tempo. Quando você tem muito tempo, toda hora que o preço chega naquela região, respeita e volta, chega no 10 e volta, chega no 10 e volta, respeitando, várias vezes tocou no 10, isso é um forte indício de que a tua linha de suporte, o teu suporte é um suporte forte, porque toda hora que chega lá, tem gente entrando e comprando, então o preço não cai mais do que isso. Outra coisa que a gente tem que ver, além do volume, além de quantas vezes tocou, é quanto tempo passou. Quanto mais tempo vai passando e respeitando aquela linha, mais forte fica aquele número. Tá certo? Por quê? Porque não passa. Todo jeito tenta lá e não passa. Outra coisa que a gente tem que ver também aqui que eu falei é a amplitude do movimento, né? Se ele passou muito tempo longe daquele preço e ele volta, né, naquele preço ali, tem que ver como é que ele vai se comportar. Possa ser que ele não tenha muito força, porque veio de longe, por exemplo, ele veio do 15, aí ficou negociando no 10, aí foi para 11, 12, 13, passou muito tempo, muitas horas. Vamos dizer que eu esteja negociando no intraday, ou seja, no day trade. Então eu estou olhando aquele gráfico de 5 minutos, e aí passa 5 horas, aquele gráfico só naquela região, né, de 15, aí volta para o 10, mas não passa do 10 de jeito nenhum, né? E aí chega um momento que ele vai lá no 18, quando ele volta para o 10, olha o tamanho da amplitude. Então, quando ele chega no 10 de uma maneira muito rápida, é sinal de que aquele 10 ele será respeitado. Mas vamos supor que ele passou muito tempo também negociando ali, 20, 25 minutos, bem pertinho, 10, 11, 10, 11, 10, 11, 10, 11, 10, 11, 10, 11. Eu fico um pouco preocupado, né? Mas ele não passa do 10. Se ele passou muito tempo negociando sem passar do 10, também está mostrando que ele tem muita força. Então ele pode respeitar mais uma vez e voltar, tá? A gente vai ver isso na prática, vai ficar mais fácil para você entender. Suporte e resistência, eles podem alternar os seus papéis, é o que é chamado de bipolaridade. Ou seja, suportes antigos são rompidos e tornam-se resistências e vice-versa. A gente está pegando muito o suporte como exemplo, né? Mas eu vou pegar os dois agora, porque tanto faz um como a resistência, a mesma coisa, só muda o sentido. O suporte, vamos lá, vamos ver que passou muito tempo negociando no 10 e de repente ele rompe esse 10, ok? Se ele realmente rompe esse 10, vai para o 9, 8, 7, né? Beleza. O que é que aconteceu aqui? Esse suporte ele foi rompido. Quando o preço volta para esse 10, ele vai testar agora não mais o suporte, ele virou uma resistência. O preço vem de cima, bate e volta ou fica, não passa. Aqui é um suporte, mas furou o suporte, rompeu o suporte. Agora esse suporte ele vira uma resistência. A mesma coisa no sentido contrário. Vamos dizer que você tem uma resistência, sei lá no 30 e o preço está lá, 26, 27, 28, 9, 30. Bate no 30, volta ou respeita, não passa, não rompe o 30, não fura o 30, não vai para 31, 32, 33, 34. Então chegou lá, uma hora rompeu. Quando rompeu, essa resistência agora virou um suporte para você. Então quando o preço voltar, você já pode ver se ele vai respeitar e o preço ele vai subir para cima do 30 ou se ele vai furar o 30 e ele vai virar de novo uma resistência, porque é bipolar, tá certo? Tem uma dicasinha que eu coloquei aqui para eu não esquecer. As velas de reversão, nessas áreas elas podem ajudar a alertar sobre as viradas de tendência, tá? Nós já vimos aulas sobre velas, né, sobre candles, e aí nós conseguimos, se nós conseguimos enxergar velas de reversão em cima da nossa linha de tendência ou da nossa linha, da nossa resistência, do nosso suporte, pode indicar, não necessariamente, mas pode indicar uma virada de tendência, tá certo? Bom, vamos aqui para o nosso whiteboard, para o nosso quadro branco. Vamos ver aqui os exemplos antes de nós vermos no gráfico. Porque no gráfico pode parecer um pouco confuso. Então nós vamos mostrar aqui num gráfico desenhado para depois mostrar no gráfico real para não ficar tão confuso para vocês, tá certo? Vamos supor aqui que o nosso preço está vindo aqui dessa região. Tá? E ele vem, deixa eu desenhar aqui para vocês. Sobe, vem, sobe. Vem para cá. Ok. Aí desce, tal. Ok, sobe. Pronto, desenhei algumas vezes aqui.
Ok. Tudo bem, tá bom aqui. Vamos ver aqui esse gráfico. Então, nós podemos ver por esse gráfico que o desenho aqui sinaliza que o preço ele está lateral. Vamos supor que nós tenhamos aqui regiões de preço. Tá? Vou botar aqui algumas regiões de preço só para ficar mais claro. Para ficar mais desenhados, vamos dizer assim. Aqui eu tenho o 10. Aqui eu tenho o 12. Tá? Deixa eu ver. Deixa eu botar esse 12 mais para cá. Aqui eu tenho o 12. E aqui nós vamos ter o 11. Ok? Pronto. Vejamos que toda hora que o preço ele chega mais ou menos nessa região aqui do 10, ó, ele tem aqui alguns fundos formados, tá vendo? Ó? Deixa eu pegar aqui e voltar. Aqui está próximo do 10, né? Mas ele tem alguns fundos formados. Você pode dizer, Nelson, mas ele tem outros fundos aqui também. Mas veja que há um padrão se repetindo. Toda hora que ele chega aqui no 10, nós conseguimos enxergar mais ou menos na zona do 10 aqui, ó. Nós conseguimos enxergar que o preço ele tende a voltar, a subir. Mesmo que ele fique negociando um tempo aqui, ó, como está aqui, certo? Ele tende aqui, ó, nessa região. Deixa eu botar logo aqui uma setinha aqui, ó. Ele tende a subir, né? Mas mesmo quando ele está numa região como essa aqui, ó, ele não passa, ele não desce, tá vendo? Ele tende a subir. Por quê? Porque ele está chegando naquela região e ele está respeitando essa região. Se a gente for enxergar, sabe, como eu disse, mas tem outros pontos, mas veja que ele se mantém nessa região, é o mais fundo que ele vai, né? Quando você vê aqui também acima, próximo ao 12, da região do 12, nós vemos vários topos aqui, ó, chegando próximo dessa região. E o preço, quando ele está chegando aqui, normalmente o que é que está acontecendo? Ele está descendo. Tá vendo? Então ele está respeitando essa região. O que nós temos aqui? Nós temos um canal lateral, como nós vimos. Então veja, quando ele chega nessa região do 10, normalmente ele sobe. Quando chega na região do 12, normalmente ele desce. Não necessariamente ele sempre vai ficar dentro de um canal lateral, tá certo? Possa ser que ele forme, ele desenhe para você só um suporte, ou ele desenhe para você só uma resistência, tá? Eu estou pegando aqui os dois, botando dentro de um canal para que eu possa mostrar para vocês o suporte e a resistência, tá bom? Então nós vemos aqui, ó, como é que eu sei qual é a força, né, disso aqui? Eu vou analisar quantas vezes tocou, ó. Tocou aqui, ó, uma vez, chegou muito próximo, é uma região, né, não é um ponto exato. Aqui também, ó, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Então veja, é um suporte bastante forte. Nelson, quando é que eu sei que o suporte é forte? Olha, tocou uma vez, tocou duas, poxa, na terceira já está dando um sinal de que aquilo ali vai respeitar. Lógico, é um sinal, mas tem outras coisas que a gente tem que observar. Não, chegou aqui, eu compro? Não sei, depende de como tá, que a gente tá dizendo aqui a vocês o que é que você tem que analisar. Chegou aqui na nossa resistência, aqui em cima, né? Ó, tem aqui uma vez que veio daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? E já está chegando a 7ª vez, né? Então aqui, primeira coisa que eu vou olhar, o número de toques. Outra coisa que eu vou olhar, o tempo, né? Quanto tempo foi que durou esse movimento aqui, ó? Do preço daqui para cá. Lembra que aqui é em função do tempo, né? Vamos dizer que eu esteja operando deixa eu colocar azul aqui. O tempo aqui em cima na minha barra de tempo. Quanto é que foi esse tempo? Aí, sei lá, vamos dizer que eu estou operando no intraday, no day trade. Então, isso é um gráfico de 5 minutos e passou... Esse desenho aqui é o desenho de 2 horas de negociação. Poxa, 2 horas de negociação respeitando o 10 e o 12 dessa maneira, né? Poxa, é um tempo relevante, que ele está ali respeitando aquela zona. Então, depende muito do tempo que você está operando também. Então, se esse tempo aqui é um tempo realmente que está demorando a romper essa região, por exemplo, do 10 ou do 12, significa dizer que são suportes e resistências fortes também. Outra coisa que eu tenho que analisar é a amplitude do movimento. O quão amplo o movimento foi. Por exemplo, veja, aqui nessa região aqui, ó, deixa eu circular para vocês.
né? Aqui, o preço chegou aqui, ele desceu. Ele veio lá de cima até aqui embaixo, ó. Certo? Então ele veio num movimento amplo, um movimento muito amplo, certo? Então eu tenho que olhar essa amplitude também. Como ele vem desde lá de cima já caindo, né? E caiu muito rápido, não foi que nem as outras vezes, que foi caindo devagar, caiu muito rápido, é possível que aquele 10 ali ele respeite e volte novamente. É um bom sinal. Mas nós temos também outra zona aqui, ó, deixa eu pintar de amarelo essa zona aqui que eu quero mostrar, ó. Onde o preço ele ficou negociando uma região. Aí você diz, Anael, quer dizer que aqui tem um risco de cair? Sim, toda hora tem um risco de cair, porque não depende só disso, tá certo? Mas pela análise técnica aqui, ele tem um risco de cair, mas também está respeitando aquela região do 10, né? Quando ele faz um movimento de alta aqui para mim, que nem ele fez aqui, ó, rompendo esse último desenho que eu fiz com a linha amarela, com o quadrado, então é hora de entrar, porque ele respeitou o 10 e ele vai subir de novo. Beleza? Deu para entender isso aí? Então, eu olhei aqui, ó, a amplitude do movimento, eu olhei o tempo que ele passa negociando naquela região de preço, eu olhei quantas vezes ele está sendo negociado, quantas vezes ele tocou naquela região, e eu preciso olhar a quantidade de volume que está sendo negociado naquela região. Vamos pegar esse último ponto aqui, ó, o preço está chegando aqui nessa região. E agora? Vai subir ou vai descer? Depende, ninguém sabe. Entendeu? Ninguém sabe se vai subir ou vai descer. A gente vai olhar alguns sinais, como esse que eu ensinei para você, e mais um. Nós vamos olhar o volume nessa região. Quando ele chegou no 12, teve muito volume? Teve. Beleza. Mas o volume, o saldo, tem mais vendedores ou mais compradores? Olha, teve muito mais venda do que compra. É possível que esse preço, ele caia. Deixa eu botar aqui o vermelhinho. É possível que esse preço agora, ele caia. Por quê? Oxe, não pegou o vermelho? Vermelho, acho que eu não botei. Então é possível que esse preço agora ele caia. Por quê? Porque entrou muito mais vendedores do que compradores, né? E eu analisei isso aqui tudo, olhei o volume na hora, me deu mais segurança de eu entrar vendendo. Mas vamos supor que eu olhei, vi que é um ponto importante, chegou nesse ponto aqui agora, e tem um volume muito alto de negociação, está saindo muita negociação e tem muita gente comprando. E aí você começa a olhar, não muita gente necessariamente, tem uma grande quantidade de compra. Você vê aí mais compra do que venda, é um sinal forte de que agora, vermelho não, né? Verdinho, vamos mudar aqui. É um sinal forte que agora ele vai subir, vai romper. Opa, meu Deus. Vai romper essa região aqui, ó. Certo? De preço. E essa resistência agora vai virar um suporte. Quando o preço voltar, é uma tendência que o preço agora ele suba, fazendo até um pullback aqui. Tá certo? Que isso é assunto para outra aula. Tá bom? Deu para entender aí o que a gente viu? Aí vocês dizem, beleza, aqui o mercado está lateral. E quando ele entra numa tendência de alta, numa tendência de baixa? Não muda nada. Você tem sua linha de tendência de alta, você tem sua linha de tendência de baixa. Isso não vai fazer diferença. Você vai analisar as mesmas coisas. Vai analisar quantas vezes tocou na sua linha, vai olhar quanto tempo está nesse movimento, vai olhar quanto volume tem lá dentro, vai olhar a amplitude que saiu daquela linha ou voltou. É a mesma coisa, tanto faz estar numa linha tendência de alta, de baixa, ou ser um suporte ou uma resistência horizontal. Ok? Bom, espero que tenha dado para você ter uma noção aqui. Vamos agora para o gráfico, para a gente ver aqui, ficar realmente uma aula bem completa. Né? Nós vemos aqui ó, o gráfico. Nós vemos nesse primeiro momento aqui, ó, vamos pegar nesse primeiro quadrado, deixa-me ver aqui, nesse aqui, ó, nesse quadrado, deixa eu pausar aqui, ó, nesse quadrado amarelo aqui, tá? Nesse aqui, ó. Aqui nós já vimos em outra aula, inclusive, um movimento de alta, né? Consegue enxergar aqui, ó, nós temos uma linha vermelha, vou sobrepor essa linha vermelha aqui, ó. Uma tendência de alta aqui, ó. Certo? Tá vendo a linha de tendência de alta? Então, o que é que eu vou investigar aqui? Eu vou investigar, ó, o número de toques, ó. Certo? Tocou aqui, né? Chegou perto aqui, tocou aqui, ó. Tá só respeitando, ó. Aqui eu já entraria comprado nesse quarto X, ou até nesse terceiro aqui eu já entraria comprado, né? Olhando só para isso.
tá? Aqui, ó, vai respeitar, aqui tocou de novo, mas aqui quando chegou no final, o que foi que aconteceu? Ele rompeu, ó. Ele rompeu, desceu o preço aqui, ficou negociando lateral, ó, vou fazer um quadrado vermelho. Ficou negociando lateral, depois o preço, ó, ele entrou numa linha de tendência de baixa, certo? Entrou numa linha de tendência de baixa, deixa eu tirar esse quadrado aqui. Ele começou a cair aqui do lado direito, certo? Bom, vejamos essa linha de tendência de alta aqui. Vê, nós analisamos aqui a quantidade de vezes que ele toca, nós vamos enxergar o tempo, né? Aqui é gráfico de um dia, certo? Aqui em cima, ó, GGBR, tá certo? É gráfico de um dia, tá? Dessa ação aqui. Olha o que é que a gente enxerga também aqui, a Gerdau, tá? Nesse gráfico da Gerdau de um dia, significa que cada candle desse equivale a um dia, ok? Então veja como vários dias ele entrou em tendência de alta. A ação ela subia mais, descia, mas subia, descia e sempre respeitando minha linha. Então eu entrava ali, chegava naquela minha linha, era um forte indício de compra, porque passava dias. Nós podemos enxergar também a amplitude dessa linha, certo? Vou mostrar aqui a amplitude para vocês. Deixa eu limpar aqui. Ó, veja aqui que quando ele entra nessa tendência, olha só, olha a quantidade de tempo, né? E como ele vai alto, ó. Tanto ele vai alto aqui, ó, como o tempo aqui também lateral que ele leva para voltar para a linha de novo. Então, quando ele vem tocar na linha de novo aqui, olha só, turma, ele tocou aqui, aí ele vai lá em cima, leva um grande tempo para vir tocar de novo, ó. Então, quando ele toca, é um indício de que ele vai voltar forte, certo? Aí, Anaelson, o que é que eu tenho que enxergar mais que você falou? Você tem que enxergar o volume. Vamos olhar aqui o volume desse dia. Deixa eu passar a linha aqui, ó. Essa barra branca aqui embaixo é o volume. Se você olhar, tem uma linha desenhada aqui, ó, certo? Como um suporte, uma resistência. Deixa eu botar ela aqui outra cor. Deixa eu botar o mais forte para destacar ela. Tela rosa aqui, ó, mais forte. Certo? Então veja, aqui nós temos um suporte e uma resistência. O preço ele não passava muito dessa região, ele respeitou aqui depois, quando ele voltou, abriu com um gap aqui. Mas olha só, veja que ele bateu vários dias aqui, ó, nessa região e não rompeu. Você consegue enxergar aqui? Deixa eu marcar aqui para vocês. Olha só, quantos dias ele bateu cabeça, como a gente chama aqui, ó. E ele não rompe, de forma alguma. Quando ele vem romper, é com esse candle aqui grande verde, ó. Aí você enxerga, olha a hora do rompimento. Olha o que eu tenho que enxergar. Eu tenho aqui nessa barra branca aqui embaixo, volume, a quantidade de negócios. Então veja, o volume por quantidade. Veja a quantidade de negócios que saiu nesse dia. Um grande volume, uma grande quantidade. E nesse gráfico aqui de cima que eu estou vendo uma barra verde, o que é que significa? Esse gráfico aqui é a quantidade de agressão. Ou seja, eu tive um grande volume nesse dia. Quando essa barra é verde, é porque eu tive saldo de agressores comprados. Quando a barra é vermelha, como esse exemplo aqui, ó, onde está essa linha branca, aqui onde está meu mouse, ali é um saldo de vendido, ou seja, naquele dia, aquele volume de negócio, eu tive mais comprado ou mais vendido. Ah, se tiver verde, eu tive mais comprado. Se tiver vermelho, eu tive mais vendido. Então veja, quando chega nessa zona aqui, ó, eu tenho um grande volume sendo negociado, mas olha o saldo que eu tenho de comprados. Muito mais comprado do que vendido. Dessa barra todinha, a grande maioria foi só comprador. Então está me indicando que vai começar um movimento de força, de alta, muito forte. Olha só, rompeu aqui e subiu. Deu para entender que eu analiso aqui também? Outra coisa que eu analiso aqui no gráfico, se você quiser. Vamos pegar esse movimento aqui que está encaixotado. Tá? Vamos pegar esse quadradozinho aqui anterior. Ó. Aqui, ó. Ok. Esse outro quadrado aqui, que é um movimento lateral, né, que eu mostrei para vocês. Certo? Deixa eu mostrar aqui, ó. Esse quadrado aqui que eu estou pintando agora, aqui, ó. Tá vendo de vermelho? Olha quantos dias ele passou aqui dentro desse quadrado. Então eu enxergo. Lembra que cada candlezinho desse aqui, ó, cada velazinha dessa significa um dia.
Quantos dias ele não passou aqui dentro? Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, enfim, muito tempo. Se você olhar aqui embaixo, ó, ele entrou nesse movimento aqui mais ou menos em final de julho. Quando ele veio romper isso aqui, já estava em novembro. Quase 3 meses, né? Em torno de 3 meses, na verdade. Que ele, para ele romper, ele passou aqui encaixotado. Então, se eu estou operando na médio prazo, então eu estou de olho nisso aqui. Só, olha, quando romper, já faz um tempo que está aqui. Quando romper, eu entro, porque provavelmente vai entrar, ó, em uma tendência de alta. Olha a tendência aqui, ó. Eu peguei a linha daqui, mas ela começa bem aqui embaixo, ó. Tá vendo? Ela começa aqui, ó. De fato, ela começa aqui, rompe essa região, vem aqui, ó, e continua respeitando, ó, por vários toques, por vários tempos, uma tendência forte de alta, ok? Bom, o que é que eu consigo enxergar também aqui nesse lateral? Olha, quando ele vem nessa região aqui de baixo, deixa eu passar minhas linhas agora aqui, ó. Vou trazer essa roxa para cá, tá certo? Mostrando aqui esse suporte desse tempo que ele passou enquadrado aqui dentro, encaixotado, como a gente fala, tá vendo? Minhas linhas rosas, roxa, não sei qual é isso, né? Fúcsia, né? Fúcsia, não sei. Enfim, quando ele respeita, quando ele chega lá, ele volta. Quando ele chega na minha resistência, ele volta. Quando ele chega no meu suporte aqui, ele volta. Tá vendo? Ele ficou encaixotado aqui dentro, ó. Certo? Quantas vezes, Anelson, ele chega a tocar aqui? Olha, ele toca aqui uma vez, ele chega perto aqui, ele toca, até parece que vai romper, mas não rompe, tá? E não volta. Aqui em cima, depois que ele vê, ele chega perto aqui, chega aqui, ó, passa um tempo batendo cabeça aqui em cima, né? Vem aqui, ó, tá vendo? E ele vem respeitando essa minha zona. E quando ele respeita, quando ele chega, por exemplo, nesse ponto aqui, ó, onde tá a minha linha branca agora, o que é que eu tenho que ver? Eu tenho que ver o volume. Chegou a tocar na minha linha. Olha, eu tenho aqui até mais ou menos um volume muito forte. Eu tenho até um volume comprador, um salto comprador. Aqui, você consegue enxergar, é aqui, ó. É nesse ponto aqui desse dia, ó. Aqui, ó. Tô marcando em cima da linha, tá vendo? Veja que eu tenho até um saldozinho comprador aqui embaixo, né? Eu tenho um saldozinho de comprado aqui embaixo, eu tenho um volume mais ou menos. Então não me dá muita força que ele vai romper, não. A mesma coisa aqui embaixo, ó. Só que ele quase rompeu aqui, ó. O que foi que houve aqui? Vamos analisar o que foi que houve nesse dia? Se a gente for imaginar aqui essa mesma linha aqui, ó, vamos ver aqui, ó. Nós temos aqui um saldo vendedor, mas um volume até baixo também, ó. Então não rompe. Quando é no outro dia, o que é que a gente tem, ó? A gente tem um volume baixo, mas comprado, ó. Gente comprando, indicando que o preço ele vai voltar, ele vai respeitar de novo aqui a nossa zona de suporte, certo? Anelson, beleza, mas quando ele rompe, como é que acontece? A gente pode enxergar aqui esse rompimento, ó. Olha quando ele começa o movimento, olha só. Ele chegou aqui, no dia que ele chegou no nosso preço de novo, beleza, ele tinha um saldo comprado aqui embaixo, ó. A gente pode ver aqui, ele tinha um saldo comprado, tá? Ele tinha um volume pequeno, mas não era suficiente para romper. No dia que ele rompe, ele ganha força, ó. Ele tem que mostrar força no rompimento. Olha só. Então nós vemos aqui um grande volume. Olha quando ele rompeu aqui, negociou acima da nossa linha, na nossa região. Ele tem um grande volume aqui embaixo, né? Deixa eu marcar aqui para vocês. Ele tem, no dia que ele negociou aqui em cima, ele tem um grande volume aqui embaixo. E quando você vai olhar o saldo, é o saldo de comprado, certo? E aí vai ganhando força esse movimento, por quê? Porque faz muito dia que está aqui dentro, né? Faz muito tempo que está respeitando isso aqui, e ele vai ganhar força e ele vai subir. Ok, gente? Então, eu espero, né, que vocês tenham realmente aprendido sobre suporte e resistência. É tudo que... O essencial, o que é importante para você aprender, você aprendeu aqui. Revisa essa aula, assiste de novo, porque eu tenho certeza que isso vai ser de grande avalia no teu dia a dia operacional, tá certo? Se você gostou, deixa seu like, não esquece de deixar o seu comentário e também nos seguir no nosso canal, ok? Um forte abraço, um beijo no seu coração e eu te vejo nos próximos vídeos. Tchau, tchau!